Então, vamos lá. Acentos diferenciais. Essa é a 8ª justificativa. São 8. Fechando, então, na 8ª justificativa, acentos diferenciais. Os acentos diferenciais são aqueles, o nome já diz, né? Diferenciais. Eles existem para fazer a distinção. Diferenciais fazem a distinção entre vocábulos iguais. Por isso, eles são diferenciais. Entenda isso. Sem entender isso, não dá nem para sair do lugar. Você tem que entender por que eles são chamados de diferenciais. Porque eles fazem a diferenciação entre vocábulos iguais. Beleza. São 3 os acentos diferenciais. E os acentos diferenciais são sempre circunflexos. Sempre circunflexos. Anote aí. Sempre. Isso vai te ajudar nas questões. Bom, primeiro acento diferencial, ter, vir e derivados na terceira pessoa do plural. Na terceira pessoa do plural, acento diferencial. Por que diferencial? Para fazer a distinção do singular. Ou seja, no singular é ele tem. No plural será eles têm. Acento diferencial. Ora, o que você precisa entender desse acento diferencial é que ele vale para ter, vir e atenção, derivados também. Ou seja, retém. Por que retém no plural tem acento? Porque retém é derivar, é reter. Reter deriva do ter. Então, essa justificativa dos acentos diferenciais vale para o ter, para o vir e para os seus derivados. Eles retêm, eles vêm. Eles intervêm. Por que intervém tem acento? Jogue para o infinitivo. Intervir. Intervir deriva do vir. Então, isso vale para os derivados também. Derivado significa isso, jogue para o infinitivo e aí você vai ver que intervir deriva do vir. Tá bom? Segundo acento diferencial é o acento do verbo por para fazer a distinção da preposição por. Por verbo tem acento, preposição por não tem. E o terceiro acento diferencial é o pode, para fazer a distinção de pode. Pode no pretérito perfeito, acento circunflexo. Então, foi aquilo que você viu comigo lá no início. O acento diferencial será sempre circunflexo. Ter, vir e derivados, por e pode. São esses os acentos. Adriana, vale a pena decorar? Vale. Vale a pena decorar que são só esses acentos diferenciais? Se vale. Houve uma questão do Sebrasp que eu não trouxe, porque ela é bem antiga. Mas essa questão me marcou a vida. Me marcou. A banca, olha como a banca danada. A banca elaborou uma questão dizendo o seguinte. Só existem 3 acentos diferenciais. Esse é o recado. Só 3. Só existem 3. Por que eu estou repetindo isso? Porque se inventarem qualquer outro, a assertiva vai estar errada. Houve uma questão do Sebrasp em que a banca trazia o vocábulo mais. Ela dizia assim, o vocábulo mais presente em meninas mais, adjetivo mais. A banca perguntava se o adjetivo mais recebia acento para fazer a distinção com mais, conjunção. Aí a banca perguntava se o acento de meninas mais era um acento diferencial. A banca tentando seduzir o candidato, sendo assim, em meninas mais tem-se a presença do acento diferencial no mais para fazer a distinção com a conjunção mais. O cara que estava fazendo a questão falou. O outro lá falou. Perfeito. Nunca tinha pensado nisso. O outro lá falou, cara, que top. É isso aí. Você não. Você falou assim, peraí. Vamos lá. Diferencial é sempre circunflexo. E só existem 3. A banca está querendo me seduzir. Veja, a assertiva estava errada. Esse acento não é diferencial.
apesar de a explicação ser maravilhosa. A justificativa é outra. Por que mais tem acento? Mais tem acento. Então, por que mais, meninas, mais? Ó, vou mudar de cor para você escrever aí, ó. Por que mais tem acento? É monossílabo, é regra geral. Monossílabo tônico. Terminado em A. São acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, em ENS. Por que mais, então, não tem acento? Conjunção. Porque é monossílabo átono. É fraco. É fraquinho. É tão fraco que quando ele vai para o meio da frase, ele se descaracteriza. Quer ver? Olha. As meninas mais... Olha a força. As meninas mais chegaram. Tônico. Agora eu vou te mostrar a conjunção. Olha como ela é fraca. Olha, eu tentei, mas não vou. Eu tentei, mas não vou conseguir. Eu tentei, mas... Ó, mais. Virou mis. Ó, eu tentei, mas não vou. Mis. Eu sou carioca, ainda tem o S aí que muda, né? Mas para pra pensar. Entendeu? O mais conjunção, você não fala assim, eu tentei, mas não vou conseguir. Ele é fraco. Essa é a explicação. Então, se inventarem algum acento diferencial fora desses aqui, você vai dizer que a assertiva está errada. Nunca vai ser diferencial. Vai ter que ter explicação por uma regra geral ou por um caso especial daqueles que você viu anteriormente. Entendeu? Foi. Estamos fechando a acentuação gráfica. E aqui eu trouxe para você a última dica. A última dica foi uma ficha que demorou para cair para mim. Demorou. E eu não quero que demore para cair para você. Então, olhe para a dica 7 e veja se isso está claro para você agora. Essa dica aí, ela, na verdade, ela me lembra uma outra questão do Sebrasp. Sebrasp é banca ruim. Olha o que a banca fez. Vou mostrar a você o que a banca fez olhando só para a dica. Ó, olhe só para a dica. O Sebrasp criou uma questão, uma prova acho que foi em 2016, por isso tem que ficar ligado, porque a banca está sempre voltando ao passado. E ela trouxe uma questão que ela dizia assim, ó, o acento de ele retém, a banca pegou esse acento e perguntou assim, preste atenção que eu estou te fazendo uma pergunta, você vai dizer certo ou errado, tá? A banca perguntava, o acento de ele retém é um acento diferencial, pois existe para fazer a distinção entre o singular, ele retém, e o plural, eles retêm. Certo ou errado, assertiva? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Que banca inteligente. Ela pegou o singular e tentou seduzir o candidato. Perguntou ao candidato, ele retém? É acento diferencial? O outro lá falou assim, não, o outro lá é deserrado. O outro lá falou assim, faz sentido, nunca tinha pensado nisso. Eles retêm, né? O singular é agudo, o plural é circunflexo, diferencial sim. Você não. Você olhou para a questão e falou assim, peraí, acento diferencial é sempre circunflexo. Ou seja, o do plural é que é o diferencial. Putz, assertiva errada. O acento de ele retém é a regra geral. Oxítona, muito show. Ó, oxítona, terminada em A, E, O, em ENS. E o acento do plural, somente o do plural, é que é o diferencial. Você entendeu por que esse assunto cai tanto em prova? Você entendeu por que a acentuação gráfica é tão importante? Porque hoje nas provas, ninguém mais faz aquele modelo de questão lá, assinale as palavras com acento correto. Não! Ninguém vai te pedir mais isso, está demodé. Eles vão pedir o quê? Vão pedir que você justifique o acento. É isso, foi isso que você aprendeu nessa aula. A justificar os acentos. Fechou. Esse acento tem uma justificativa diferente do acento do plural. Show. Agora, vamos treinar com questões. Questão 31. Você olha para essa questão, você até desconfia, você fala assim, gente, erro de digitação. Não dá vontade de dizer que é erro de digitação? Os bebés
tem uma necessidade muito grande de interação. Tá certo isso? Tá. É que, na verdade, bebê vem do francês. E no francês, esses vocábulos nenê, bebê, no francês, eles podem, porque tem origem francesa. No Volpe, se você olhar lá no Volpe, eles podem vir com acento agudo ou circunflexo. Então, tá certo esse acento aqui, tá bom? Você não sabia, não? Mas pode. Ele pode vir com acento agudo ou circunflexo. Tem origem francesa. Tá bom. Então, essa questão da FGV tentou pegar o cara nisso aí. Venha comigo, ó. Sobre os acentos e sinais gráficos presentes nas palavras desse segmento do texto, a afirmação correta é, ó, letra A. O vocábulo bebê só pode ser grafado com circunflexo. Ou seja, muita gente foi lá e marcou a letra A, falando assim, ó, meu filho, isso aqui tá errado. Tá, tem que ser acento... Não. As duas formas estão corretas. Tudo bem? Aí você está falando, Adriana, minha filha, pelo amor de Deus, quer dizer que eu tenho que saber francês? Não. Isso é português. Eu não estou dizendo que você tem que saber francês, não. Eu estou explicando. Então, ó, bebê ou bebé seria a pronúncia no português. Entendeu? Então, não estranhe se essa forma também aparecer, tá? Tá bom. Beleza. Então, a banca quis pegar o candidato aí, tá? Então, cuidado. Ó, é que nem, deixa eu colocar aqui, ó. Neném. É muito parecido com neném. E nenê. Essa aí você conhece. É a mesma explicação. No português de Portugal, eles colocam até assim, ó, com acento agudo. Então, está registrado também no Volpe com acento agudo, mas é mais português de Portugal. Nené, tá bom? Beleza, então aprendeu essa, muita gente marcou a letra A porque achou que fosse erro. Mas olha só, presta atenção, mesmo sem saber nada disso, você olharia assim para a frase e falaria assim, pô, se não foi erro de digitação, estava certo. Eles não iam colocar um erro de digitação em prova. Muita gente não marcou a letra A por isso, porque falou assim, se estava escrito lá é porque pode ser grafado também com agudo. Por isso não é a letra A. Tá, vamos lá, letra B. O vocábulo tem recebe acento circunflexo por ter som nasal? Não, você já viu que não. Então, errada a letra B, não é som nasal. Resposta, letra C. O vocábulo tem mostra número plural por meio do acento circunflexo. Esse é o jeito que a FGV encontrou para explicar o acento diferencial. A letra C está traduzindo o que é o acento diferencial. Acento diferencial é aquele que mostra o número plural. E ele é sempre circunflexo. Resposta, letra C. Letra D. No vocábulo interação, o tio mostra que a vogal é oral, interação, não, ela é nasal. E letra E, no vocábulo bebês, o acento mostra que a vogal acentuada deve ser pronunciada fechada, não, bebês, é aberta. Tá bom? Então, todas estavam erradas, a única certa era a letra C. Vamos embora mais. Próxima questão, questão 32. Aqui, indique a alternativa cujos vocábulos tiveram sua acentuação gráfica alterada em função do último acordo ortográfico. Olhe para cá. Não é uma questão para você dizer se está certo ou errado. É para quem conhece o acordo ortográfico. Então, é só para você ver se você aprendeu as modificações do acordo ortográfico. Ó, letra A, tem e vem. Isso aqui é ter, vir e derivados. É ter, vir no plural. É o diferencial. Isso, antes do acordo, era diferente? Mudou com o acordo? Não mudou nada. Tá do mesmo jeito que era. Então, não é a letra A. Tudo bem? Ó, são os dois vocábulos, tá? Vamos ver. Heróico. Heróico mudou? Heróico mudou. Ó, porque levava acento. E agora, no meio da palavra, não leva. Beleza. Mas saúde mudou? Não, saúde não mudou. Então,
A letra B não é a resposta por causa de saúde. Entendeu? Vou até fazer o contrário, ó. Vou colocar a setinha para mostrar que o único que mudou na letra B foi heróico. Saúde não mudou com acordo ortográfico, por isso não foi a B. Tinham que ser os dois. Ó, colmeia. Colmeia mudou? Colmeia. Mudou. É o ditongo aberto no meio da palavra. A banca é cruel. A banca queria que o cara ficasse em dúvida entre C e D. A banca queria que o cara ficasse em dúvida entre C e D. Por quê? Na letra C, herói. Ó, herói. É o OI no final da palavra. Lembra essa história? Ditongo aberto quando vem no final da palavra, continua. Igual a Niterói, continua o acento. Tá. Então, vou marcar essa. Pô, mas essa aí mudou? Vamos lá. O acento de herói, antes do acordo ortográfico, ele era diferente? Não, ele não era diferente. Então, se você olhar para a letra C, o único que mudou foi colmeia, porque herói, antes do acordo, tinha acento e depois continuou tendo. A banca queria os dois. Resposta, letra B. Credelever. Crer, dar, ler e ver. Esses sim, ambos mudaram. É o ver e o ler. Primeiro, E, do credelever, perdeu o acento com acordo ortográfico. Entendeu a diferença entre C e D? A C não foi a resposta porque herói era desse jeito e continua desse jeito. Só houve mudança em colmeia, porque é o ditongo aberto no meio da palavra. Muito top. E a letra E? A letra E, para verbo, perdeu o acento com o novo acordo ortográfico. Tinha acento, sabia? Era assim, ó, para. Antes do acordo, presta atenção, essa questão é muito top. Antes do acordo era assim, ó. Ele para ver o mar. Olhe para mim, olhe para mim. Vou organizar aqui, você, ó. Antes do acordo, esse para tinha acento. Ele para ver o mar. Esse era o acento diferencial do para, do verbo parar, para fazer a distinção. Ó, o verbo tinha acento, a preposição não tinha. Antes. Depois do acordo, olhe para mim. Eu não falei para você que só existem 3 acentos diferenciais? O resto tudo caiu. Ou seja, esse acento do para caiu. Depois do acordo, olha como é que você tem que escrever isso, ó. Depois do acordo, você tem que escrever, ó. Ele para ver o mar. É tudo sem acento. Entendeu? Por isso que lá na teoria eu fiquei no seu pé. Eu falei assim, olha, memorize os únicos que ficaram. Só há aqueles 3, ter, vir e derivados, por verbo e pôde, o resto acabou. Então, Adriana, que top! Acabei de entender que o para-verbo, ele perdeu o acento. Então, ó, esse acento aqui caiu. Beleza, ele mudou com o último acordo, mas o por, não, o por continuou. É um acento diferencial que permaneceu mesmo com o acordo ortográfico. Entendeu o recado da letra E? A letra E, acento diferencial que permaneceu versus acento diferencial que caiu. Estou anotando tudo, porque você está fazendo as questões mais tops do mundo. Caramba, muito top. Não basta saber que tem acento, tem que saber explicar. Bora, questão 33. Alguns países têm se preocupado com a depressão em crianças e jovens. É correto afirmar que o acento circunflexo no verbo destacado... Então, vamos lá. A banca quer saber desse acento circunflexo. Caramba, depois de tudo que você passou, essa questão vai ser melzinho. Ó, a letra A. Foi utilizado indevidamente? Não, ó, é plural. Tá lindo. Foi devidamente, tá? Então, erro na letra A. B. É facultativo se o verbo ter estiver conjugado na terceira pessoa do singular ou do plural. Ele é facultativo, ou seja, você usa se tiver afim? Não.
não é nada facultativo, ele é obrigatório no plural. Ele é obrigatório no plural e proibido no singular. Então, ele nunca é facultativo. Erro na B. Resposta, letra C. Indica a concordância que se estabelece entre o verbo conjugado e o seu respectivo sujeito. Ou seja, é o acento diferencial de plural. Você entendeu o que a OACP quis fazer? Indica a concordância, é porque ela está falando do plural. É uma outra maneira de falar do acento diferencial. Tudo bem? A letra D poderia ser omitido? Não, não poderia, porque é plural. E aí ele diz, caso o sujeito na terceira pessoa do plural fosse composto, se fosse composto, ele tinha que continuar também, porque é plural. Então, tá errada a letra D. E aí, indica a regência do verbo ter? Não, acento não tem a ver com regência. Acento não tem a ver com regência. E essa questão da OACP, ela traz uma outra curiosidade para você. Não existe nenhum acento facultativo diferencial. Cuidado, só um. Nenhum outro, só um. Essa questão da OACP é muito linda. Ela está falando do acento diferencial. Então, presta atenção. Junte tudo aí que eu vou organizar a tua mente. Olha aqui. Adriana, se alguém me perguntar se o acento diferencial, ele é facultativo, eu vou dizer que ele é sempre obrigatório. O acento diferencial é obrigatório. Como assim? Pô, é obrigatório. Se for plural, eu tenho que usar. Então, veja, o outro lá vai dizer, mas é facultativo. O outro lá vai dizer, o outro lá, tá desse lado. O outro lá vai dizer, mas é facultativo, porque se for singular, você não usa. Se for plural, você usa. Isso é facultativo. Você vai dizer, não tem nada disso. Ele é proibido no singular e obrigatório no plural. Então, ele não é facultativo. Ele é obrigatório. O acento diferencial, ele é sempre obrigatório, exceto o acento de forma. Por isso que a OACP fez essa questão. O acento de forma é facultativo. Ele é o único acento diferencial facultativo, tá bom? Anote isso daí. Ou seja, você usa se quiser. Você usa se quiser. Por exemplo, se você vem numa frase, se você diz assim, ó, lavei a forma do bolo. Você poderia não ter usado. Você poderia, ó, vou colocar entre parênteses para mostrar que ele poderia não vir. Poderia não ter colocado o acento. Adriana, que papo é esse? Por que ele é facultativo? Porque os gramáticos, eles dizem que não faz falta, a pessoa vai saber pelo contexto. E se a pessoa que estiver falando, escrevendo, quiser colocar, ela pode colocar. Ele é o único acento diferencial facultativo. Entendeu? Você usa se quiser, se você achar que ficou ambíguo. Se você dizer assim, ó, a forma do bolo é linda. Posso colocar? Só se quiser. Ó que legal, ó. A forma do bolo é redonda. Veja, o que os gramáticos dizem é que não é necessário usar. Por isso ele é facultativo, porque a pessoa que vai ler, de início ela pode ler assim, a forma da forma, que estranho, não, no contexto dá para ver, não é a forma da forma, é a forma da forma, entendeu? Ele é o único acento que é facultativo, e facultativo é isso, você usa se você achar que deve desfazer alguma ambiguidade. No mais, ele é sempre obrigatório. Você entendeu a questão, que top? A banca perguntou se era facultativo na letra B. Não, porque se é plural, é obrigatório. Se fosse singular, seria proibido. Vamos lá. Em cada par de palavras, você vai marcar a correta. Presta atenção, agora não tem mais teoria. É só marcar a correta, tá bom? Vamos lá, aproveite. Quanto à acentuação, marque a forma correta. Então, vamos lá, na letra A. Eu quero a correta, hein? Na letra A, qual das duas é correta? Itaipu ou Icaraí? Icaraí. Itaipu, nem pensar, né?
Nem pensar. Dá vontade de colocar, mas não pode. Por quê? Itaipu é oxítona terminada em U, não posso, né? Então, ó, vou até tirar daqui para não confundir você. Icaraí, que é a correta, é o I, segunda vogal do hiato. Vambora, vai! B. Não fique achando que é melzinho, não, que não é não, hein? Bocaiúva, ó, então, a que tiver errada, você vai tirar o acento, tá bom? Que tiver errada, a gente só vai corrigir, tá? Qual das duas está certa? Bocaiúva ou chapéu? Qual das duas tem acento? A certa é chapéu. Por quê? Por que chapéu tá certa? Bom, chapéu tá certa, você viu por quê, né? Ó, é o ditongo aberto el no final da palavra. Essa é a correta. Tá bom. Bocaiúva não tem acento. Sabe por quê? Isso eu ainda não falei, vou falar agora, então convém anotar. Bocaiúva não tem acento. Eu vou separar as sílabas para você entender por quê, ó. Bocai, peraí. Bocai, uva. Não tem acento, por quê? Porque o U, ó, pensa que teria que ter acento. Se a gente pensar bem, teria que ter acento. Por que teria que ter acento? Teria que ter acento porque o U é a segunda vogal do hiato. Ó, eu vou demorar aqui um pouquinho mais, porque isso você ainda não tinha anotado, eu quero que você anote, tá? Então, eu tô te explicando com calma para você anotar aí. É a segunda vogal do hiato, é o U do hiato, deveria vir com acento. Por que não vem? Não vem porque esse U do hiato está antecedido de ditongo. Ai, Adriana, que chato. Pois é. O que se convencionou lá no acordo ortográfico? O que se convencionou é que quando o U for a segunda vogal do hiato e vier antecedido de ditongo, ele ficará sem acento. Adriana, entendi. Então, bocaiúva é diferente de baú. Presta atenção que eu vou ter que escrever isso para você aqui, ó. Eu quero que você anote tudo, ó. Aliás, essa poderia ser a nossa 8ª dica. Vamos colocar mais uma dica? Vamos. Vamos para ficar bem completo? Você não ficar, para você olhar e falar assim, eu sei as 8 dicas, eu sei tudo. Vamos colocar como 8ª dica? Qual é a 8ª dica? Vai, anote aí para mim, ó. Baú tem acento. Bocaiúva deveria ter, mas não tem. E ainda vou acrescentar um outro, que é o tuiuiu. Tui, ó, tui, ui, u. Tuiuiu tem acento? Ó, vamos pensar, daqui a pouquinho eu quero ir para tuiuiu com você, para você me dizer se tem acento ou não, tá? Guarde o tuiuiu. Bom, primeiro, baú tem acento? Baú tem. Porque o U é a segunda vogal do hiato. Isso você já sabia. Tá, mas por que eu transformei isso em 8ª dica? Para você entender que essa segunda vogal do hiato, essa regra, ela tem uma exceção. Entendeu? Há uma regra que tem uma exceção, por quê? Tem exceção porque esse U é a segunda vogal do hiato, mas vem antecedido de ditongo. Como ele vem antecedido de ditongo, não tem mais acento. Caiu com acordo ortográfico. E aí você deve estar me pensando aí, mas por que caiu? Que coisa chata, caiu. Porque o objetivo era aproximar os registros do Brasil e de Portugal. Em Portugal não se usa acento nesse tipo de palavra. Então a gente teve que entrar nessa. Você entendeu por que não? Os gramáticos disseram, realmente, vamos tirar esse acento, porque daqui a 50 anos ninguém vai errar a pronúncia. Hein, olhe para mim, faz sentido, faz sentido. O que os caras disseram? Poxa, não há problema tirar, vamos colocar igual a Portugal, não há problema retirar o acento. Sabe por quê? Daqui a 50 anos, ninguém vai falar isso diferente. Bocaiúva. Existe uma outra forma de... Precisa de acento para você falar corretamente, bocaiúva? Não. Agora, baú precisa? Precisa. Daqui a 50 anos, se você não usar, as pessoas vão falar baú.
Entendeu? Por isso que eles mantiveram no U segunda vogal do hiato. Mas se vier antecedido de ditongo, cai. Por quê? Cai. Porque não precisa do acento para pronunciar corretamente. Exceto se... A culpa não é minha, hein? A culpa não é minha. Mas o tu e o yu... E, ó, presta atenção. É exceção da exceção. O acordo ortográfico, ele foi criticado muito pelo número de exceções, tá? Então, há aqui uma exceção da exceção. Por que que há uma exceção? Se você, ó, tui, ui, ó, tui, ui, u. Se você pensar bem, esse u, anote comigo para você não perder o bonde, ó, é a segunda vogal do hiato. Beleza. Vem antecedido de ditongo. Beleza. Então, em tese, teria que ser igual a bocaiúva, sem acento. Entretanto, agora tasque o acento em tuiuiu. Por que que tuiuiu teve que ficar com acento? Por que que é a exceção da exceção? Porque está no final da palavra. No final da palavra, o que que eles disseram? Eles disseram que teriam que manter o acento, porque daqui a 50 anos, se não colocar, as pessoas vão falar tui, ui, u. Tuiuiu, sei lá, tuiu, ó, tuiuiu. Não vamos falar tuiuiu. Entendeu? Esse u vai perder a tonicidade. Para não perder, porque está no final. Para não perder, daqui a 50 anos não haver problema de pronúncia, eles mantiveram no final da palavra. Piauí, ó, Piauí. Vem comigo, ó. Piauí é igual a tuiuiu. Piauí é exceção da exceção. Por quê? Ó, vamos dividir sílaba. Ó. Pi, au, i. O i é a segunda vogal do hiato. Vem antecedido de ditongo. Em tese, teria que ser igual a bocaiúva, cair. Mas não vai cair por quê? Porque está no final da palavra. Com essa oitava dica, não tinha que virar uma oitava dica mesmo? Anotou aí? Acabei de criar a oitava dica, porque ela é perfeita. Com ela, você não erra nenhuma questão. Adriana, isso está falando de que essa oitava dica? Está falando do I e do U, segunda vogal do hiato. I e U, segunda vogal do hiato, leva acento. Exceto se vier antecedido de ditongo. Agora, no final da palavra, mesmo antecedido de ditongo, o acento permanece. É exceção da exceção, para que não haja problema de pronúncia. Essa foi a preocupação dos gramáticos. Faz sentido isso. Eles foram criticados por causa das exceções, mas isso aí faz sentido em relação à pronúncia no futuro. Beleza, então vamos embora. Ó, voltando para a letra B. Letra B, a correta é chapéu. Bocaiúva é sem acento. Tudo bem? Entendeu por que bocaiúva não tem acento? Porque o U é a segunda vogal do hiato, vem antecedido de ditongo, sem acento agora, com acordo ortográfico. Beleza. Letra C. Qual das duas está correta? A primeira, por acento no verbo. Para verbo, o acento caiu. Tá. Letra D. Qual é a correta? A correta é... Vamos lá. Qual é a correta? A correta é eu traí. Essa é a forma correta. Gratuito não tem acento. Por que não tem acento? Ora, gratuito. Esse I não é hiato, não. Ó, deixa eu colocar aqui, apagar para você ver, ó. Não é segunda vogal do hiato. Eu tenho aqui, ó, gratuito. Paroxítona, terminada em O. Não leva acento. Então, sem acento. Ah, mas eu não teria que colocar o acento no I? Não, porque a pronúncia correta não é gratuito, é gratuito. Não é o hiato. Agora, eu traí, tá certa. Vai, letra E. Qual das duas está correta? Somente uma vai estar correta. Enjoo ou eles provêm? Resposta, eles provêm. Eles provêm é o verbo, ó, provir. Jogue sempre para o infinitivo para você saber do que se está falando. Provir, ó, eles provêm. Provém, provir. Provir é vir. Provir é vir. Lembra aquela dica que eu dei? Não confunda o ter e o vir com crer de lever.
Ter e vir, o acento continua. Credelever, o acento caiu. Tudo bem? Então, provir é vir. Acento diferencial. Diferencial. Estou escrevendo para você não perder a sanidade essa altura do campeonato. Tá lindo, então. O ou é que caiu, o primeiro acento o. Tá, letra F. Eles preveem ou ele prevê? Qual das duas está correta? Ó, correta estará aquela que você conseguir justificar. Não é para você ficar indo pela intuição. O outro lá vai pela intuição. Você não. Você só diz que um acento está certo se você conseguir justificar. Então, qual dos dois tem justificativa? Ele prevê. Prevê, oxítona terminada em E. Prevêem, eles preveem, prever. Prever é o credelever. Credelever é o ver do credelever. Credelever perdeu o acento no primeiro E. Você está entendendo a manha que eu estou te passando? Jogue sempre para o infinitivo para saber se é credelever ou se é ter, vir e derivados. Porque o credelever perdeu o acento. Ter, vir e derivados continuou. Tá bom? Tá bom, você entende? Parecia um exercício inofensivo, mas esse exercício é o sprint final, é a hora da verdade. Destroyer ou heróico? Qual das duas está certa? Heróico? Desculpa. Destroyer é a forma correta, é para marcar a correta. E a correta é essa, destroyer. O acento continuou, porque é uma paroxítona, é a regra geral das paroxítonas. Heróico, o acento caiu. É para marcar correta. Heróico, o acento caiu, porque é o ditongo aberto o oi no meio da palavra. Beleza? Então, ó, marque destroyer aí. Eu apoio e o apoio. Qual das duas está correta? Bom, Adriana, me deu vontade de dizer o apoio. Vou pensar, ó. Sempre pense, não fique usando a intuição, não, ó. Eu apoio. Apoio é o oi, é o ditongo. Lembra aquela regra do ditongo aberto? Ditongo aberto é o oi. Lembra que quando eu falei dela, eu falei, ó, é aberto. Aberto é oi, oi. Aberto, se tiver no meio da palavra, é sem acento. No meio da palavra, sem acento. Então, a correta é o apoio. Mas, Adriana, apoio também não poderia ter, porque é fechado. É, fechado. Só o aberto que pode levar acento. Mas esse aqui, como está no meio da palavra, não leva mais, é só no final. Lembra? É igual a Niterói, só no final que leva. No meio não leva mais. Então, a letra H, a correta é o apoio. Apoio não tinha acento. Vai chegando ao final, você já não sabe nem quem é você. Ó, ele detém ou eles detêm? Qual das duas está correta? A primeira, ele detém. Oxítona, terminada em EM. Tá linda. Oxítona, né? A regra geral das oxítonas. Eles detêm. Isso não existe. Erro. O certo é dizer eles detêm. É com um E só. Dois eis é o credelever. Dois eis é o credelever. Detém não tem dois eis, não. Tava errado isso daí. O certo é com acento circunflexo um E só. Tá bom? E pera ou pôneis? Qual das duas está correta? Presta atenção. Use o que você aprendeu. Você não precisa saber nada além do que eu ensinei hoje. Se você usar o que você aprendeu, presta atenção. Adriana, me deu vontade de colocar acento em pera. Vou tentar. Ó, pera é paroxítona. Use o que você aprendeu. Isso aqui não é uma paroxítona? É pera. Beleza. Não é uma paroxítona terminada em A? É. Lembra a regra das paroxítonas? O que você aprendeu das paroxítonas? São acentuadas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. Então, não pode ter acento. Tá errado. O certo é pôneis. Pôneis é uma paroxítona em ditongo. É a regra da paroxítona em ditongo. Adriana, posso dizer que é aquela proparoxítona eventual? Não, não é, porque é ditongo decrescente, ó. Semivogal da vogal para semivogal.
Então, é só paroxítona e ditongo, tá bom? Agora, anote aí. Pera foi um acento que caiu. Era um acento diferencial, mas que caiu com acordo ortográfico. Você nem precisava saber para acertar isso. Era um acento que existia. Pera, fruta, no singular, tinha acento. Para fazer a distinção com a preposição per mais a. Antiga contração da preposição per mais a. Mas você não tem que saber isso. Era só olhar e falar. Paroxítona terminada em A não acentua. Caiu esse acento. Caiu o acento, anote aí. Para complementar, era um acento diferencial. Tá bom. A letra K é só para você marcar as corretas e identificar os erros. Ele reconstrói. Tá certo isso? Tá lindo. O OI tá no final da palavra. No final é para manter. Tá lindo. Ele reconstrói a imagem colocando sobre ela elementos do uso cotidiano, como molho de tomate. Adriana, eu vi uma pessoa que colocou acento no molho. Me deu vontade de colocar. Toda vez que te der uma vontade louca de colocar um acento, tem gente que coloca acento por causa de vontade louca. Toda vez que alguém tiver essa vontade louca, você já saiu dessa lama. Toda vez que alguém tiver uma vontade louca, você fala assim, pera, vamos pensar. Existe uma regra que justifique o acento de molho? É só pensar. Me deu vontade de colocar acento no molho. Pô, mas molho é paroxítona terminada em O. Leva acento? Não. Então, segure essa vontade aí. Molho não tem acento, não. É que eu já vi muita gente colocar acento em molho. Tá, geleia tem acento? Não, não tem mais. É o E no meio da palavra. Tá errado o acento de geleia. Geleia de amora, soldadinho de plástico em forma de mosaico. Plástico tem acento? Tá lindo, tá lindo. Então, as formas corretas eram reconstrói e plástico. A errada era geleia. E molho não tem acento não, mesmo que você tenha vontade. Adriana, e forma? Ó, soldadinho de plástico em forma de mosaico. Isso é forma ou é forma? É forma. Então, você não poderia colocar o acento aí. Tá certo, forma, não poderia colocar o acento, porque ele está falando do formato de mosaico. Então, tá certo, é para marcar as corretas. E forma tá certo, é formato. Quando forma é formato, é sem acento mesmo. Você só vai usar quando for a forma, que for ali a superfície. Se fosse a superfície, a forma, aí beleza. Mas não é o caso. Você entendeu como é que agora você está pensando a acentuação gráfica? Que louco. Perdeu a paz, perdeu a paz. Para fechar, vamos fechar com assertivos. Adriana, mas não é facultativo, minha filha. Me deu vontade de colocar o acento lá na forma. Não, aqui ele não é facultativo porque é o formato. É sem acento. Só vai ser facultativo se for a forma, no sentido da superfície, onde você coloca o bolo lá, entendeu? Traduzindo aqui para você. Mas ele está falando da forma. A forma é sem acento. O acento facultativo é o circunflexo da forma de bolo. Tranquilo. Foi. Bora mais. Nem vou ler o chat, porque essa altura do campeonato, essa aula está rolando ao vivo e as pessoas já estão divagando, trazendo novas palavras, inclusive palavras que não existem no léxico. Então vamos lá. Saideira, sprint final. É só certo ou errado. Sebrasp e Quadrix. Vamos lá. Saideira mesmo, hein? Bora lá. É só certo ou errado. Vai. Os vocábulos contém e além são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação. Contém, além. É a mesma regra, é a mesma regra. O outro lá vai dizer assim, não. O outro lá vai dizer não. Contém é um acento diferencial, singular, plural. Além é outro. O outro lá vai dizer isso. Você não, você vai dizer, peraí, contém é singular. Contém é singular, então é oxítona, oxítona. O item está certo. Não é diferencial, você não cai mais nessa. Não é diferencial. É a mesma regra. O diferencial é só plural.
Bora mais, eu falei que era só certo ou errado. 35, vai. Os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos têm a mesma justificativa. Estatística. Específicos. Sim, certo. Proparoxítonas. Próxima. As palavras ópera, mortíferos e responsáveis são acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra, certo ou errado? Errado. Por quê? Ópera e mortíferos, sim, mas responsáveis é diferente. Responsáveis é paroxítona em ditongo. Errada. Mas, Adriana, eu não poderia transformar numa proparoxítona eventual. Adriana, o outro lá vai querer fazer, vai querer causar. O outro lá vai dizer, mas peraí. Eu posso dizer que é uma proparoxítona eventual. Eu acho que isso é pegadinha. O outro lá vai falar, o outro. Ele vai dizer, acho que é pegadinha da banca. Proparoxítona eventual. Você não. Você vai dizer o que para ele? Você vai dizer que responsáveis é paroxítona em ditongo, mas é ditongo, ó, vogal para semivogal. Decrescente. Quando é ditongo decrescente, não é proparoxítona eventual. Você entendeu a brincadeira da Quadrix? Ela tá batendo no seu ombro dizendo, meu bem, aqui não tem samba. Aqui não dá para fazer um samba, porque é bem diferente. Não dá para transformar essa paroxítona em ditongo em proparoxítona, porque é um ditongo decrescente. Por isso, nem apelando, o item tem que estar errado. Entendeu? Agora, se fosse paroxítona em ditongo crescente, aí o candidato iria tremer na base, porque ele falar, meu Deus, ferrou. Se fosse em crescente, você colocaria certo. E se a banca colocasse errado, a gente entraria com recurso. Porque está no VOLP, no vocabulário ortográfico da língua. Próxima questão, 37, Quadrix. Acentuação gráfica dos vocábulos. Conteúdos. Segunda vogal do hiato. Ó, conteúdos é o hiato. É o segunda vogal do hiato. E ódio. Ódio. Paroxítona em ditongo. Estou até escrevendo para você não se perder. A acentuação gráfica desses vocábulos justifica-se porque ambos são paroxítonos com a vogal tônica isolada em uma sílaba. Nada disso, Quadrix, errado. Próxima, 38. Os vocábulos invisíveis. Paroxítona em ditongo. Países. Hiato. Superfície, paroxítona em ditongo. São acentuados graficamente de acordo com a mesma regra. Vamos lá. Invisíveis, casa com superfície, casa. Porque as duas são paroxítonas em ditongo. Uma é ditongo decrescente e a outra é ditongo crescente. Beleza? Mas países é diferente. A banca perguntava se todos estavam sob a mesma regra. Item errado. Próxima. Os vocábulos monossílabos tônicos. A banca está tentando te seduzir, ó. Está tentando te seduzir. Monossílabo tônico tem... e pé são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação. A banca está tentando te seduzir. O outro lá vai falar, faz sentido, porque tem é monossílabo e é tônico, e pé é monossílabo e é tônico. Você não, você vai dizer que são regras distintas. A regra do monossílabo tônico é só A, E, O, seguidos ou não de S. Essa aqui é diferente, é diferencial esse acento. Item errado, tá querendo pegar o desavisado. Aqui ninguém é trouxa, não. Próxima, 40. A ocorrência de hiato justifica o emprego do acento agudo nas vogais I e U, nas palavras construída e conteúdos. Então, CESP quer dizer, tá perguntando aqui,
se a ocorrência de hiato justifica o acento do I e do U. O outro lá vai dizer assim, I é I, U é U. Você não, você vai dizer I e U, é a mesma regra. Vê como o CESP é diferente. Olha a banca dizendo, não importa se for I ou se for U, é a mesma regra. Vale para o I e vale para o U, segundo a vogal do hiato. Item certo, é uma regra só. Não tinha que ser só I com I ou U com U, entendeu? É banca que faz o cara pensar. 41. Os vocábulos saúde, segunda vogal do hiato. Vigília, paroxítono ditongo. Contínuo, paroxítono ditongo. São acentuados graficamente de acordo com a mesma regra. Ó, vigília casa com contínuo, mas saúde não casa. Item errado, tá? Fácil para você isso agora. Questão 42. Os vocábulos oxítonos após. Olha a banca tentando de seduzir. País e até são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra. A banca está querendo te seduzir. Adriana, por que você está falando que ela está querendo me seduzir? Porque os três são oxítonos. Isso aqui é uma verdade. Após, país e até são oxítonos. Então, o outro lá, desavisado, vai falar, faz sentido, são oxítonos, lindo. Você não, você vai dizer, peraí, país é um caso especial, entendeu? Então, o acento de país é o I, é diferente, é o I, segunda vogal do hiato. Regras diferentes, portanto, item errado. Próxima, tá acabando, aproveite, 43. Aqui, CESP. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. Ora, eu já te falei sobre isso, lembra? Está é oxítona. 3 é monossílabo. O outro lá vai dizer, mas monossílabo é a mesma coisa que oxítono. Você não. Você já viu que são regras diferentes. Errado. Próxima, 44. A acentuação gráfica do vocábulo tem deve-se ao fato de ser uma oxítona tônica? Não, Quadrix, está louca. A explicação é acento diferencial do plural. Errado. Próxima. CESP. A forma pôde poderia ser corretamente substituída por pode, visto que o seu tempo verbal é depreendido pelo contexto do parágrafo e que o acento nela é opcional. O que eu disse para você? O que eu disse para você? Eu disse que toda vez que te perguntarem se algum acento diferencial é opcional, você vai dizer que não. O acento diferencial nunca será opcional. Item errado. Ou seja, se for pretérito perfeito, eu vou ter de usar. Se for presente, eu não vou usar. Mas se for pretérito, eu vou usar. Então, ele não é opcional, ele é obrigatório. Errado. O único acento diferencial opcional é o de forma. Não esqueça isso. 46. Os vocábulos tem e também são acentuados de acordo com a mesma regra. Acento diferencial é diferente de oxítona. Errado. Regras distintas. Vai, 47, CESP. A palavra domínio, última, aproveite. A palavra domínio recebe acento gráfico por ser paroxítona, terminada em ditongo, oral. Ai, Adriana, tô com medo. Ó, vamos lá, ó. Do, mi, nho, paroxítono, ditongo. Tá. Adriana, falou oral. Tô com medo de marcar oral, porque na regra só vinha ditongo.
Eu falava que era oral. Tá, mas oral é o que não é nasal. Ele é nasalizado? Tá com tio aí? Tá com M? Não. Então, se não é nasal, é oral. Item certo. E você ainda diria assim, ditongo, oral, para tirar uma onda com Cespa. Vamos tirar uma onda. Você vai falar assim, Cespa, olha só, tá certa, é ditongo. Ó, tire uma onda com a banca, fale assim, eu sei tudo, ó, ditongo, oral. E vamos ver se ele é crescente ou decrescente. Ó, do mi, nho, é só pronunciar, ó, nho. Vou do fraco pro forte. Crescente. Poderia ser, inclusive, considerada eu tô até, ó, proparoxítona eventual. Tire uma onda. Diga para a banca que poderiam ser as duas formas, porque agora, você saiu daquela lama do cara que fala assim, ai, peraí que eu vou me lembrar. Não, você não só sabe os acentos todos, como você sabe explicar. E tá por dentro dessa história de acordo ortográfico, porque a galera tá totalmente por fora. Tem gente perguntando se mudou alguma coisa na crase, se mudou alguma coisa na vírgula. Acordo ortográfico melhorou tua vida de 11 regras, você ficou com 8 justificativas de acentuação e somente 3 acentos diferenciais. Chega, né? Ó, aprender a pensar português. Isso é lógica. Quando a gente pensa, a gente não erra nenhuma. Ficar decorando acentuação, isso é muito chato. Decorar nada. Chega disso na vida. Tchau.